mais uma vez. É uma alegria para mim, na verdade, podermos estudar juntos a palavra do Senhor. E hoje eu vou começar com um- uma história muito famosa, mas ela tem algumas lições com isso que aconteceu, que é a história de Naamã. Então, talvez alguns conheçam, talvez alguns seja a primeira vez que estão ouvindo essa história. Então, Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. E ele ganhou a batalha. Então, ele era um vencedor e ele era muito aclamado, muito considerado pelo seu povo, porque ele ganhou a guerra. Mas Naamã tinha, porém, ele tinha um pequeno problema, mas que naquela época era um problema enorme. Ele foi contagiado pela lepra, ele se tornou leproso. E nós sabemos que naquela época a lepra era algo terrível, que as pessoas ficavam às vezes até afastadas, em alguns lugares eles tiravam os leprosos da cidade, porque contaminava as outras pessoas. Então, aquilo de ter pego a lepra foi muito triste. E numa dessas guerras, sempre traziam, né? Aqueles que não morriam, muitos vinham como servos para eles. E ele tinha na casa dele uma mocinha, uma menina, que veio, né, numa dessas guerras, e ela trabalhava para a esposa de Naamã. Ela era a serva da esposa de Naamã. E um dia essa menina falou para a esposa de Naamã: quem dera que o meu senhor, ela estava falando, se referindo a Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele a restauraria a sua lepra. Então, ela deu um testemunho, essa jovem. Ela falou para a esposa: Olha, lá na minha terra tem um profeta e ele tem o poder de Deus para restaurar a lepra. Olha o impacto que teve esse testemunho dessa menina, porque ela, imagine, não tinha cura naquela época, a lepra, não tinha nada de cura. E quando a esposa de Naamã soube disso, correu para falar com Naamã. Imagina a alegria que ela deve ter chegado para o marido e dito: Olha, encontrei um lugar que você pode ser curado da sua lepra. Deve ter dado um alvoroço, porque o Naamã foi lá falar com o rei. Olha, lá na, na, em Israel tem um profeta que pode curar a minha lepra. E como o rei gostava muito dele, e eu ficou muito contente, não, vá lá, vá, se prepare, viaje para lá, que eu já vou mandar um mensageiro levando uma mensagem para o rei e avisando que você vai estar chegando com a tua comitiva lá. E o rei o rei da Síria mandou realmente esse mensageiro avisar o rei de Israel que Naamã estava chegando. O, o que aconteceu então na história? Naamã viaja, né? Mas o rei, quando recebe, o rei de Israel recebeu aquela carta do rei da Síria, e falou assim: Isso aqui ele quer novamente fazer uma guerra contra o nosso país e já está achando um motivo e quer que eu cure, porque ele, na verdade o rei não sabia a diferença de um rei ou de um profeta, então ele já pediu para o rei curar o Naamã, mas não era o rei que ia curar. Quem tinha autoridade para fazer isso, que a menina tinha prestado esse testemunho, era o profeta. Mas ele não sabia muito, já mandou essa mensagem. E o rei falou: Nossa, na época, quando o rei se vestia de saco e cinza, é que eles punham uma roupa bem humilde lá, feita de saco, para dizer que eles estavam passando por um momento muito difícil. E ele se vestiu assim. E o profeta Eliseu ficou sabendo: Ó, o Naamã, o rei de Israel, tá?
vestido saco e cinza. Daí ele foi lá saber o que estava acontecendo. E daí o rei falou: ó, querem guerra, porque querem que eu cure o Naamã da lepra. Daí ele falou: não, quando Naamã chegar, você encaminha ele para falar comigo. Daí o rei ficou mais aliviado e assim ele fez. Quando Naamã chegou com a sua comitiva, ele foi lá falar com o rei encaminhou ele para falar com Eliseu, que era o profeta. Só que na época, na hora, Eliseu nem foi receber Naamã, só mandou um recado por um mensageiro. O Naamã estava esperando ser recebido, ser que o profeta fosse lá, fizesse uma grande oração para curá-lo. Ele já tinha tudo idealizado na cabeça dele, como que ele queria ser recebido, como que ia ser essa cura. Mas não, o profeta manda um mensageiro dizendo para ele: olha, Naamã, se quer ser curado, vá no Jordão e se banhe no Rio Jordão 7 vezes. Mergulhe lá na água 7 vezes e você vai ficar curado. Bem, quando Naamã viu isso, já ficou desanimado, acho que não vai dar certo. As águas do rio de Damasco são muito mais limpas do que essa do Rio Jordão. Por que que eu já não tinha que me banhar lá? Tive que vir aqui. Ele já estava querendo voltar e ir embora. Mas daí, o que que acontece? Os filhos que estavam com ele, os servos, as pessoas, falaram: olha, ele não te pediu uma coisa fácil? Se ele tivesse te pedido uma coisa bem difícil, você não faria para ficar curado? Ele ficou refletindo sobre isso. Na final de contas, ele pediu uma coisa tão simples para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Não é melhor você fazer isso? Daí aconselharam ele refletiu mais, ele pensou nas palavras da menina, né? Que deu aquele testemunho que ali havia um profeta que podia curá-lo, e ele foi até o Rio Jordão, se banhou 7 vezes, e pela última vez, quando ele saiu curado. Eu fico até imaginando, quando eu leio a história, não está lá na Bíblia, mas ele se banhando, saindo e dando uma olhadinha se as feridas, se as suas chagas que estavam pelo seu corpo estavam sendo curadas. Mas foi preciso ele ir 7 vezes, mergulhar 7 vezes. E daí ele presta um testemunho, eu até vou ler aqui, porque as palavras dele. E olha que interessante, ele ficou purificado, está dizendo, e a sua carne foi restaurada como a carne de um menino, e ficou purificado. Quer dizer, saiu tudo, não tinha nada na sua pele. Então eles voltaram ao homem de Deus. Esse aqui voltaram para falar com o profeta. Ele e toda a sua comitiva. E foi-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então ele presta um testemunho que o Deus verdadeiro era o Deus do povo israelita, porque naquela época tinha muitos deuses, tinha os outros povos também tinham muitos deuses, eles conheciam essas histórias, mas ele presta um testemunho que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, o que que essa história nos ensina? Primeiro, que ele precisou acreditar em alguém. Alguém precisou ensiná-lo a respeito de um profeta, da autoridade desse profeta. Ele precisou ter fé, porque olha, gente, naquela época qualquer viagemzinha, mesmo que era importante, tinha seus cavalos, seus carruagens e sua comitiva, não deve ser fácil. Não é que nem hoje, que pegamos o avião aqui e vamos para lá. Ele foi nesses cavalos para voltar para Israel. E ele foi através da sua fé. Ele acreditou. Então, a nossa fé começa com acreditar. Começa nessa palavra. Então, nós tínhamos um amigo aqui que disse: Ih, a minha esposa não está mais acreditando em mais nada. Então, ela tá sem fé. Então, ela precisa ouvir a palavra para ela ter vontade de acreditar.
Então, a princípio, ele foi lá e acreditou. Uma segunda coisa, ele chegou lá para falar com o profeta, por mais que ele esperava que fosse feita uma oração e que ela fosse curado, ele, ele esperava algo grande ali. E o profeta deu algo pequeno, bem fácil para ele ir lá no Rio Jordão, alguma coisa simples. Mas ele fez. Então, ele acreditou, ele viajou, fez sacrifício, e daí ele obedeceu. E quando ele fez isso, o milagre aconteceu na vida dele, e aconteceu dois milagres. O primeiro foi o milagre físico, que ele estava em busca da cura física de uma doença que era incurável. Então, ele conseguiu isso. E o segundo, ele foi o milagre da sua fé, porque ele passou a prestar um testemunho, passou a acreditar no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, e passou a ter essa fé muito maior do que ele tinha antes. Então, ele passou por uma transformação espiritual. Então, na nossa vida, nós temos também, podemos seguir esse padrão. Então, você vem para um estudo bíblico. Ou você pega a Bíblia e começa a ler. Ou você escuta alguém prestando um testemunho para você. Então, a primeira coisa é nós acreditarmos. Porque quando a gente fala assim, ah, não, isso não é correto, isso não é certo, eu não acredito no que ela está falando, nós damos brechas para quem? Para Satanás. Satanás não quer que a gente cresça na fé. Pelo contrário, ele quer destruir a nossa fé. O objetivo dele é destruição da fé. Então, se nós dermos atenção e falar, ah, não quero, não acredito, não mesmo, aquilo, é isso mesmo. Ele vai dizer, é isso mesmo, você está certo, não acredita em nada. O que eles estão falando é errado. O que está nas escrituras não é verdadeiro. Isso aí teve mudança. Começa a pôr tanta dúvida na nossa cabeça, que aí esse é o trabalho de Satanás, é nos tirar a nossa fé, é colocar dúvida. Então, nós não podemos dar essa abertura. Nós vamos dar a chance de acreditar. Então, a primeira coisa é acreditar. Segundo, é executar. Por exemplo, nós lemos lá nas Escrituras que Jesus Cristo nos ensina sobre amar o nosso próximo, ou sermos caridosos, ou perdoarmos alguém. Não importa o que a gente aprendeu, qual é o princípio, eu tenho que aplicar aquele princípio na minha vida. Se eu aplico, eu vou ter a experiência espiritual. Então, eu aprendo sobre caridade, eu penso, eu oro, peço para Deus colocar amor no meu coração, e daí eu vou e faço um ato de caridade. Tudo isso vai aumentar a minha fé. E depois eu vou ser obediente àquilo que eu aprendi. Vou sempre ser caridoso, sempre, ou é aquele que eu aprendi ali. Então, precisa acreditar para a gente poder desenvolver a nossa fé. E na medida que nós vamos desenvolvendo nossa fé, nós vamos nos tornando como Naamã, que pessoas que ele podia com certeza prestar um testemunho do poder de Deus, do poder do profeta, da autoridade que Deus deu ao profeta, que ele foi curado. Então, na nossa vida, nós também podemos passar por essa situação. Agora eu vou voltando aqui, só um instantinho. Uma das maneiras de nós encontrarmos respostas é fazendo perguntas. Então, quando vocês estudarem as Escrituras, vocês devem fazer perguntas. O que Deus está querendo me ensinar com essa experiência, com essa história? O que que eu preciso aprender? Como que eu posso aplicar esse ensinamento na minha vida? Que experiências eu já tive que são semelhantes a essa? Começar a fazer perguntas. Será que isso é verdade?
Será que Deus realmente falou isso? Ensinou isso? Como que eu sei que isso é verdade? Então, essas perguntas ajudam no nosso, no nosso esclarecimento, na nossa mente, para que a nossa mente fique mais conectada com Deus através das perguntas. Então, esse é um dos passos. Um segundo é nós temos que ter um desejo profundo. Um desejo profundo. O desejo, gente, a palavra desejo é fundamental. Se nós não temos o desejo de aprender, não temos o desejo de conhecer a Deus, não temos o desejo de conhecer Jesus Cristo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, mas aconteceu com a minha amiga. Pode acontecer com a tua amiga, mas ela tinha o desejo. Se você não tem o desejo, não vai acontecer. A palavra desejo aqui é fundamental para o nosso crescimento. Um segundo é ter um coração sincero. O Pai Celestial conhece tudo que passa na nossa mente e no nosso coração. Nós podemos esconder as coisas de todo mundo. Podemos bolar um plano, esconder da família, o que for. Deus sabe o que você fez. Não tem como esconder de Deus. Ele até os teus pensamentos e a teu coração o Senhor conhece. Então, ele sabe quando a pessoa está buscando com sinceridade. Se não houver uma busca com sinceridade, a pessoa não vai encontrar uma resposta. Real intenção. O que é essa real intenção? É a pessoa dizer assim: Deus, se Deus me mostrar esse caminho, ou qualquer caminho que o Senhor mostre, eu vou seguir aquele caminho que Deus vai me mostrar. Então, uma real intenção no nosso pedido. E fé em Jesus Cristo, porque sem fé nós não vamos a lugar nenhum. E a fé exige obras. Fé sem obras é morta. Por que tem esse dito na Bíblia? Fé sem obras é morta. Porque se nós não agirmos, não vai crescer a nossa fé. Eu já contei aqui muitas vezes, vou contar de novo. Uma vez o Carlos ganhou de um amigo um bonsai, uma árvorezinha, foi muito bem cuidada por 12 anos por essa pessoa, e essa pessoa resolveu dar para o meu marido. E o meu marido transferiu para mim a responsabilidade de cuidar daquela árvorezinha. Ele já não tem tanto apego a esse tipo de coisa. Mas eu também estava numa época muito ocupada, não sei o que, pus lá em cima, num lugar lá na minha casa, de vez em quando eu passava ali, jogava um pouquinho de água ali e pronto. Um belo dia eu olho aquele bonsai e tinha caído todas as folhas. Tinha quase matado a arvorezinha. Quando eu vi, me deu até um mal-estar. Disse, gente do céu, olha o que eu fiz com o presente que o Carlos ganhou. A pessoa cuidou por 12 anos e eu, em poucos meses, consegui fazer isso. Me fiquei muito chateada. Mas daí eu falei, não, vamos tentar salvar. Aí levamos lá para baixo, dei ordem para minhas funcionárias colocar o bonsai 3 horas no sol todo dia, das 9 ao meio-dia, e punhamos água e cuidamos, e de repente ele floresceu novamente. Tudo isso foi possível? Sim, porque teve cuidado. É que nem uma plantinha, a nossa fé é igual a isso. Se nós deixarmos assim, o dia que eu tiver um tempo, eu leio a Bíblia, um dia que eu tiver o tempo, eu leio o livro de Mórmon. Não vai acontecer, não vai haver mudança nenhuma na sua vida, porque você não pôs isso como prioridade. Quando você vai ver a tua fé, ó, desfaleceu, está lá embaixo, está igual a fé da esposa do nosso amigo aqui, que ela perdeu a fé. Ah, não acredito em mais nada. Por quê? Porque vai indo, o Satanás vai minando. Ele vai, ó, vai tirando de nós a nossa fé. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa parte espiritual. Nós não podemos deixar a parte espiritual como segundo plano. A parte espiritual tem que estar em prioridade na nossa vida. O estudo das Escrituras, a oração, a busca pela verdade, a conversa, que nem o Tárcio hoje deu tão bonito aí, que ele fez ele abriu o coração para Deus naquela oração. Por isso que ele teve resposta, porque ele abriu, ele conversou com o Senhor, olha, Senhor, estou com tanta dificuldade, estou precisando de alguém para me ajudar. Ele
colocou com sentimento aquela oração. E daí o Senhor ouve. Está lá, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Mas tem que bater, tem que fazer, tem que ter ação. Se não houver ação, nós não vamos conseguir. Um outro ponto aqui. Nossa humilde obediência abrirá o caminho para o nosso discernimento espiritual dos caminhos de Deus e seu propósito divino para cada um de nós. Então, a humilde obediência, um outro ponto. Se eu sou obediente a Deus, eu aprendo, estudando as Escrituras, um princípio, e eu ponho em prática, que nem Cristo disse: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem e vos perseguem. Então, o Senhor está nos dando uma lição ali, que é para amar um inimigo. Nossa, eu tenho um inimigo, eu vou ter que amar essa pessoa, como que eu vou fazer isso? Então, eu começo a orar, eu começo a bendizer. Bendizer é falar coisas boas para aquela pessoa, em vez de eu ficar, tomara que uma desgraça aconteça com ele, tomara que ele morra, tomara que não sei o quê. Não, eu tenho que bendizer, eu tenho que falar coisas boas. Então, que Deus o abençoe, que a vida dele vá bem, que ele seja feliz, que Deus ilumine o caminho dele, que ele se torne uma pessoa iluminada. Quando eu começo a fazer isso e orar para aqueles sentimentos ruins saírem do meu coração, eu vou ter sucesso. E eu vou viver, então, aqui, é o que está aqui. Ixi, é o que está aqui, ó. Nossa humilde obediência. Então, quando nós formos obedientes a Deus, a nossa espiritualidade, o nosso discernimento vai ser ampliado em muito, mas depende da nossa obediência. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo ter sentir isso no meu coração. Por quê que ela não consegue? Por que será? Ela não consegue porque ela não está aplicando na sua vida pessoal aquilo que ela está aprendendo. Então não adianta entrar por aqui, sair por aqui. Jesus Cristo já dizia para o povo judeu lá: tem alguns aqui que têm olhos, mas não veem. Eles estavam diante de Deus na terra. Que privilégio! Mas eles não perceberam que estavam cegos. Eles tinham ouvidos Cristo pregando, mas eles não entendiam, não ouviam. Então, aquele velho ditado, entrar por uma orelha, sai pela outra. Por quê? Porque eles não estavam abertos o seu coração para Deus, não estavam querendo cumprir com as, os mandamentos, as leis, aquilo que Cristo estava ensinando. Eles estavam achando muito difícil, preferiam ficar cegos. E quando a pessoa está assim, ela não consegue mesmo. Ela não consegue nada. Ela fica cega. Às vezes alguém me conta um caso, uma experiência de pessoas que, nossa, mas a gente explicou tanto, mas ela não entende. Eu falo para minha filha, eu falo para meu filho, eu falo para meu marido, não tem o que faça eles entenderem. É que essa pessoa ela tá cega pelas artimanhas de Satanás. Ela não consegue ouvir a palavra, não consegue nada. E daí precisa de muita oração, muita paciência, muita bondade, para que a gente consiga trazer essa pessoa para perto e tentar transformá-la, mas nada fácil. Agora, a obediência às leis e mandamentos é que faz efetivamente nos achegarmos ao Senhor. É a obediência às leis e mandamentos que fazem nos achegar ao Senhor. Estudar a palavra do Senhor é maravilhoso? É. Eu devo estudar? Devo. Então, isso é. Orar é maravilhoso. Me achego ao Senhor? Me achego. Mas o que mais vai me fazer mais sentir mais perto de Deus é quando eu aprendo a palavra dele e eu aplico na minha vida. É essa transformação que vai mudar a minha vida. O Pai Celestial, Jesus Cristo, são a fonte de toda a verdade.
e literalmente compartilham sua sabedoria conosco. Eles compartilham através das escrituras, através dos profetas, tanto antigos como modernos. O Senhor compartilha a sua palavra conosco. Agora, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Começa com a palavrazinha lá, desejo. Temos o desejo de seguir o Salvador. Temos o desejo de agradar o nosso Pai Celestial, de fazer cumprir as suas leis e seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, nós vamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Tem dúvidas? Todos podemos ter dúvidas. Elas podem até persistir e podem até algumas demorar para a gente ter uma resposta. Então, às vezes, vai demorar um pouco para a gente compreender, para a gente mudar. Mas, com a ajuda do Senhor, através da nossa fé, o nosso desejo de mudar, é possível. Eu não consigo mudar o meu marido. Ele não consegue me mudar. Agora, Deus consegue me mudar. Se eu permitir. Tem essa. Deus não, ele não faz nada sem a nossa permissão. Olha que incrível essa doutrina. Deus não faz nada. Por exemplo, ele fala lá, vinde a mim. Nós temos que ir a ele. Aí ele vem até nós. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Nós temos que dar o primeiro passo. Não tem como nós não fazermos nada, ficar aqui sentada, que Deus vem aqui me transformar. Não vai acontecer. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Todo mundo, ao vir a essa terra, recebeu de Deus a liberdade de escolha. E Deus não vai tirar isso de ninguém. Deus vai permitir que cada um escolha. Então, nós precisamos ter essa liberdade de escolha, nós temos essa, e nós que temos que escolher. Eu quero seguir o Salvador, eu quero aprender, eu quero aplicar os seus ensinamentos na minha vida, quero me chegar a Ele. Então, isso é uma decisão pessoal nossa, de cada um. Então, eu estou enfatizando essa parte aí, porque é um processo. As pessoas não mudam de um dia para a noite, nós não nos transformamos de um dia para a noite, mas a transformação pode ocorrer, sim, através do nosso desejo de nós buscarmos, de nós lermos as Escrituras e nós nos transformarmos. E isso depende de cada um de nós. Eu conheci pessoas que realmente se transformaram. O meu pai foi um grande exemplo. Meu pai, era jogador de pôquer, perdia todo o dinheiro da família no jogo, bebia, fumava muito e não tinha tanta responsabilidade como a família. Mas um dia ele conheceu os missionários da Igreja de Jesus Cristo. Os missionários ensinaram que ele deveria buscar a Deus, orar, estudar a palavra, e ele começou a fazer isso. E ele teve que parar de fumar, ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia, ele levou 6 meses para conseguir parar de fumar. Foi a coisa, diz ele que foi uma coisa mais difícil que foi pedido para ele. E depois ele teve que se transformar. Mas daí ele se batizou na igreja, seguiu, mas não foi de um dia para a noite que ele se transformou. Mas quando meu pai morreu, ele tinha 92 anos. E ele era uma pessoa extraordinária. Por quê? Ele foi incorporando na vida dele os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele foi aplicando, foi aplicando. E eu percebi muito que quando ele era bem idosozinho, assim, ele ficou lúcido até o final da sua vida, ele era uma pessoa assim, totalmente voltada para Deus. Totalmente. Então, era muito, muito diferente daquela pessoa que um dia aceitou Cristo lá atrás. Foi os anos de aprendizado, os anos de fé, os anos de estudo, os anos de oração, os anos de agradecimento. A casa dele,
Uma vez eu passei uma semana lá, eu casada, morava longe, fui ficar com eles lá. Era uma graça de ver que eles oravam de manhã, em família, à noite. Na hora, ele chamava todo mundo para orar. Era diferente. Por quê? Porque ele se transformou através do Evangelho de Jesus Cristo. Cada um de nós é capaz de se transformar. Cada um. Ele era uma pessoa que confiava em Deus plenamente, orava todos os dias. Então, por quê? Porque ele aprendeu a sentir o amor de Deus. Então, todos nós podemos passar por essa experiência de transformação através, cuidando da nossa parte espiritual. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.